Só que eu tenho uma confissão para fazer para vocês. Viu? A gente vem, prepara a mensagem, e a gente vê que tem muitos textos da Bíblia que parece que dão uma martelada na cabeça da gente, né? Para a gente corrigir os nossos caminhos, fazer as coisas. A gente se planeja um pouco e depois chega o pessoal só dá exemplo positivo, né? Então, é um motivo de alegria, uma coisa muito bacana poder ver que vocês trazem um exemplo tão bacana, tão bonito, toda segunda-feira que eu venho aqui. Tá bom? Vamos lá então. Tiago, capítulo 1, eu vou ler os versículos 19 até o 21 e depois eu vou pular um pouquinho para o versículo 26. Vamos lá. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada por vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu acho muito interessante esse versículo, porque a argumentação que o Tiago está fazendo aqui é o seguinte: vocês não devem ficar irados. Por quê? Porque a ira de vocês ela não traz a justiça de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra muitas passagens em que o mundo está vivendo em pecado, as pessoas não estavam indo muito bem, e aparece aquela expressão, a ira de Deus. Tem uma pimenta lá embaixo que chama ira de Deus. Isso aí é especial. A ira de Deus é interessante, que diferente da pimenta, ela traz justiça. Ela traz justiça porque a fonte da ira de Deus é uma fonte de santidade. Isso é uma coisa que às vezes a gente olha e acha meio paradoxal, né? Mas na verdade só pode existir correção, só pode existir justiça de um Deus que é santo. Porque se ele fosse pecador como nós, a ira dele ia ser contaminada. E da mesma forma a nossa ira é uma ira contaminada. Por isso, não podemos andar em ira, porque a nossa ira é fonte de muitos pecados. Da mesma forma, eu acho interessante que ele continua dizendo o seguinte: ele diz primeiro para a gente aceitar humildemente a palavra que foi implantada em nós, que é a palavra de Deus, que é a mensagem de Cristo, que é uma mensagem pura, santa, bonita, que edifica a nossa alma. E depois ele fala um pouco sobre religiosidade, porque a gente tem a tendência de, uma vez que a gente recebe uma mensagem, uma vez que a gente recebe algo da parte de Deus, a gente tem muita tendência de ser religioso, de agir com Deus com tradições, agir com Deus com fórmulas repetidas, achando que é isso que agrada a Ele. Mas não é. O que agrada a Ele, todo mundo que sabe, é viver essa verdade, viver essa bondade, viver toda essa humildade que vem da parte de Deus. E depois ele continua no versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Interessante, né? Às vezes a gente vê pessoas que cuidam dos órfãos e das viúvas, às vezes a gente vê pessoas que têm projetos sociais tão bacanas, mas elas acabam sim se deixando corromper pelo mundo. Isso é uma coisa interessante, né? Agora, o testemunho que eu tenho recebido de vocês nos últimos dias é uma coisa muito especial, porque tenho visto vocês continuamente fazendo essas bonecas, com tanto amor, com tanto carinho. Hoje eu vi vocês fazendo almoço para os missionários, e ela está com uma delícia. Isso é uma coisa muito maravilhosa, muito maravilhosa. Mas o ponto é, a gente vive em verdade, a gente vive em verdade, em justiça, não simplesmente porque a gente quer seguir uma linha religiosa, por motivo nenhum. A motivação é que a gente foi transformado, e a gente quer viver o bem, e a gente quer que as pessoas vejam o bem dentro de nós. Não é simplesmente porque, Deus mandou, eu não vou fazer tal coisa. Outro dia eu estava no metrô, no trem, voltando da faculdade, e tinha um grupo de pessoas conversando ali no grupo. E uma das pessoas se dizia, deu para perceber que era cristã, se dizia cristã. E interessante que elas estavam falando sobre coisas que são erradas, sobre coisas que elas tinham medo de fazer. Não vou fazer tal coisa. E a primeira deu uma motivação que foi a seguinte: eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo de me arrepender. Não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo das consequências e tudo mais. A outra que estava se dizendo cristã falou: não, eu não faço isso porque eu sou crente.
Eu acho que a que falou primeiro, ela tinha uma motivação melhor do que a crente, ali no meio. Porque uma estava realmente tentando entender esse lado genuíno da vida justa, ou da vida que evita de fazer o mal. Então não vivamos em religiosidade, mas vivamos em verdade. Vivamos em amor pela transformação que Deus tem a proporcionar para todos nós. E que a gente possa ser cristão, nós possamos ser cristãos ativos, vivos e praticantes. Beleza? Amém. Muito bom.